Novamente, Bruchim Habayim, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então à nossa drachá, administração do estudo das porções, né, porção dupla, e como comentamos aqui durante o Avodat Torah, Parashiot, Achareimot e Kedoshim. Duas porções hoje de Vaikra, de Levítico, lidas como Machubarot, como duas porções lidas juntas. Vamos então lá aos textos, né? Como comentamos aqui então, Parashat Achareimot, Levítico, Vaikra 16, a partir do verso 1, até o 18, verso 30. E a Parashat Kedoshim, a segunda de hoje, né? Vaikra, Levítico 19, 1, até o 20, 27. Haftarah, particularidades da Haftarah ali, e eu resumi, porque tem mais, mas basicamente leitura dos Ashkenazim, Amós 9, do 7 ao 15, leitura do Sefaradim e do Italkim, e Ehezkel, Ezequiel 22 ao 20. Tem mais particularidades, não vamos entrar aqui, não vem ao caso. Essa é bem complexa, tá? E a sugestão ali da Brit Hadashah, a leitura da Brit Hadashah, da Nova Aliança, o Novo Testamento, chamado Novo Testamento, na tradição Hartzionit, Lucas 2, 21 até o 3, 12, na tradição Netivit, Hebreus 9, do 11 ao 28, na tradição Yaakovit, 1 Pedro 1, 13 ao 16 e Mateus 5, 43, 48. Então temos também particularidades aí nas leituras da Brit Hadashah desta semana, tá? Mas podemos ler todas são muito válidas. Então, de novo, parashiot duplas, né, para duas parashiot, Achareimot Kedoshim. Antes de nós entrarmos no nosso tema, hoje o tema é o caminho da santidade. Caminho da santidade. Mas vamos ver o que essas parashiot nos trazem, então, como tópicos, como elementos, né? Começa a Parashat Achareimot, nós lemos aqui durante o Avodat Torah, falando sobre a entrada no Santo dos Santos, que, como o Roxo comentou aqui, era feita no Yom Kippur, né? Somente no Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele entraria lá no Santo dos Santos, tá? Tem toda aquela particularidade ali. Aí vem aquele também episódio, nós falamos, acho que aqui eu falei no passado, no estudo de Achareimot, sobre os dois bodes, ou os dois cabritos, né? Que ia lá, um era sacrificado para o Eterno e o outro ia para Azazel. Falamos sobre isso ano passado aqui também. Aí vem o dia da expiação, né? Quando o Eterno fala lá na Torá sobre o Yom Kippur, mais detalhes ali sobre o que era feito no Yom Kippur, no dia da expiação. Temos também a questão da proibição de sacrifícios fora do Ohel HaMoed, lá do templo, né, da tenda, da reunião. O povo não poderia fazer sacrifícios aleatórios assim, em outros lugares. Se ele matasse um animal lá no seu campo, ele deveria levar em sacrifício para ser feito na tenda da reunião, lá no altar, né, no tabernáculo e depois no templo. Não poderiam ser feitos sacrifícios fora desse ambiente, né? Basicamente isso. Daí vem uma proibição de ingerir sangue. Dentro dessa proibição de ingerir sangue, nós temos algo muito importante. Vou abrir um parênteses aqui, porque acho importante comentar. De Levítico 17:11, Vaikra 17:11, quando o Eterno diz o seguinte: porque a alma de cada criatura se acha no sangue. Na vida ou a alma se acha no sangue, e eu dei para vós sobre o altar, para espiar pelas vossas almas, porquanto o sangue ele espiará pela alma. Nós temos hoje no meio judaico uma doutrina, chama de doutrina, um entendimento, uma interpretação muito forte, dizendo, sacrifícios não são mais necessários, porque lá nos profetas diz que os sacrifícios foram substituídos por orações. Não precisa espiar mais os pecados. Mas não é isso que os profetas estão dizendo. Não é esse tipo de sacrifícios que os profetas estão remetendo, eram as ofertas voluntárias. Não o sacrifício. Por quê? A Torá diz claramente, meus irmãos, que o sangue espia pelo sangue. Está escrito aqui. Não sou eu que estou inventando. O sangue espiará pela vida. E os comentários dos rabinos, dos sábios lá do passado, eu li vários deles e todos falam o seguinte: esse texto está dizendo que somente a vida pode espiar pela vida. Tá lá, pode ler lá o Nachmanides, pode ler lá o Ibn Ezra, pode ler o Urashi, e eles vão todos comentar que esse texto está dizendo isso. Ou seja, somente o sangue espia o sangue. Se não é feito sacrifício de animais, mas somente um sacrifício, nós sabemos de quem é válido para expiar os pecados. Não tem outro caminho. O sangue espia pelo sangue. E o sangue do cordeiro, ele verte continuamente no altar, como diz lá em Hebreus, né? Fecha o parênteses. Importante comentar isso.
Então temos aqui esse trecho, e a Parashat Acharei Mot encerra com uma listagem longa de relações sexuais ilícitas, né? Com parentes e outras. Ele comenta aqui então nesse trecho também, tá? Relações ilícitas está aqui nesse trecho. Aí a Parashat Kedoshim começa, nós lemos aqui com santos sereis, né? Nós lemos aqui o Eterno dizendo, santos sereis, pois eu sou o santo eterno vosso Deus, né? Tá ali. Kedoshim. Aí vem lá, nesse meio termo ela vai falar brevemente sobre Shilamim, sobre a oferta de pazes, tem um porquê, nós vamos ver aqui no nosso estudo, sobre as ofertas de pazes. Ela vai falar sobre vários mandamentos relacionados à justiça, vamos ver também eles aqui. Vai falar sobre a questão de Moloch, né, o Moloch, as pessoas que levavam seus filhos para serem sacrificados a esse ídolo, segundo o Nachmanides era um sacrifício. Outros interpretam de outra forma, mas o Nachmanides, a quem eu gosto muito, sempre cito ele aqui, ele diz era um sacrifício que era feito, né? A criança tinha que passar por 2 colunas de fogo e ela passava por tantas vezes que ela acabava se queimando. Tá? Era um sacrifício. Então isso aqui é um alerta que o Eterno faz, que o povo não fizesse isso. Aí vem de novo um retomar da moralidade sexual, também tem retomando aqui as relações lá que são tratadas em Acharei Mot. E, por fim, fala de separação. Kedoshim, santos, separados, né? Termina falando de separação, alertando o povo quanto à feitiçaria e encantamentos, que o povo não se envolvesse com esse tipo de coisa também, tá? Termina assim, então, a Parashat Kedoshim. Então, de novo, nós falamos aqui, então, que o nosso tema de hoje é o caminho da santidade. Já vamos saber por quê, né? Eu não sei se vocês repararam, quando nós abrimos aqui o rolo da Torá para ler a Parashat Kedoshim, vocês por acaso repararam que ele estava com a mesma quantidade de mesmo volume de um lado e de outro? Sim. Porque nós estamos nesta Parashá exatamente no meio da Torá. Esta Parashá Kedoshim, ela é a Parashá que está no meio. Se você dividir o rolo da Torá em 2 partes, essa é a coluna que vai estar no meio. Literalmente, tá? É o meio da Torá. Até comentei com o Pedro aqui na hora da Hagbá, que nós erguemos o rolo, essa é a Parashá mais justa, porque fica o mesmo peso para os 2 lados que estão erguendo aqui o rolo da Torá, né? Porque ela é justamente a Parashá do meio, ela é a Parashá central da Torá, não só fisicamente falando, quanto também tematicamente falando. Nós já vamos ver por quê, tá? E se nós prestarmos atenção no que essa Parashá nos traz, lá em Levítico 19, começa então Levítico 19, né? Nós vamos começar a observar que ela retoma vários aspectos. Nós falamos aqui várias vezes, acho que esse tem sido um tema para o qual o Eterno está nos alertando. Roxo trouxe aqui, eu trouxe aqui, outros irmãos trouxeram. As 10 palavras, os 10 mandamentos. E nós vamos ver que de novo essa Parashá começa a trazer aspectos práticos a respeito dos 10 mandamentos, das 10 palavras. De novo, acho que tem alguma coisa com as 10 palavras aí para nós nesses últimos 2 meses aí, né? Porque de novo vamos retomar um pouquinho aqui, tá? Ela traz vários elementos. Mas antes da gente entrar no detalhar, nós vamos detalhar um pouquinho essa Parashá hoje. Vamos ver uma afirmativa de Rav Shaul, do apóstolo Paulo, lá em Romanos 13, versos 9 e 10, quando ele diz o seguinte: pois os mandamentos, das 10 palavras, Paulo também citando, Shaul também citando aqui. Pois os mandamentos, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e todos os outros estão resumidos nesta única regra, neste único outro mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não prejudica o próximo, portanto o amor é a plenitude da Torá. Palavras do Rav Shaul, Romanos 13, 9 e 10. Né? Então a afirmação de Shaul, do Paulo, aqui ela é enfática. Tudo se resume no amor. Né? Então ele está reforçando o ensinamento que ele tinha recebido, arrisco dizer, provavelmente antes até dele ter o encontro dele com Yeshua. Tá? E em Gálatas 5,14, quem quiser anotar, né? Gálatas 5,14 ele repete, tem esse trecho famoso que ele fala, né? Toda a Torá se resume, toda a lei se resume no amor. Ele fala isso, tá? Inclusive isso é muito mal interpretado por aí, nós já vamos tratar isso também. Esse trecho e esse outro de Gálatas 5, principalmente o de Gálatas 5, é muito mal interpretado. Nos contextos geral, tá? Mas ele diz que a lei se resume no amor. Basicamente isso, tá? Em Gálatas 5. Mas, como eu disse para vocês, eu arrisco dizer, isso é uma teoria minha, que esse princípio que ele está tratando aqui para os romanos, ele tinha aprendido mesmo antes
dele conhecer Yeshua. Por quê? Teve um rabino, o Rosh citou ele aqui, chamado Hillel. Pera aí, não vou pôr ainda aqui. Spoiler. Teve um rabino chamado Hillel. Já contamos essa história aqui algumas vezes aí no passado, né? E o Hillel, ele viveu ali um pouquinho antes de Yeshua. Ele nasceu no ano mais ou menos 110, 113 antes de Yeshua, tá? Ele viveu segundo aí a tradição, ele viveu 120 anos, ele viveu. Não sabia. 120 anos, né? E esse rabino Hillel era existiam dois grandes sábios aí na época que ele viveu. Ele era um deles, ele tinha uma escola, uma yeshiva, uma escola rabínica, e o outro rival, entre aspas, né? Assim, eles debatiam no campo das ideias, era o Shammai, né? Que era um rabino que trazia aspectos mais rígidos de aplicação da Torá, vamos assim dizer. E tem uma história contada na tradição judaica, que teve um gentil. Alguns já conhecem essa história, mas eu vou tomar porque talvez alguns não conheçam, quem está vendo talvez não conheça. Teve um gentil, não lembro se era grego ou romano agora, enfim, que ele foi lá para Israel e ele falou, eu vou desafiá-los. Ele foi na escola de Shammai e disse o seguinte para o rabino Shammai: se você me ensinar toda a Torá e toda essa tua Torá aí, esse judaísmo teu aí, enquanto eu consigo ficar assim, com a perna em forma de 4, eu me converto ao judaísmo. Mas, veja, tem que ser meio rápido, né? Porque eu não vou aguentar ficar aqui muito tempo. A resposta de Shammai foi... Pegou um cano e falou, sai daqui. E começou a bater no gentil. Falou, sai daqui, vem querer converter. Sai daqui. A resposta de Shammai foi essa. Tocou ele de lá. Aí o gentil sabia que tinha esse outro, né? Eles sabiam que eram os dois grandes da época, então ele foi lá no Hillel para ver qual que seria a resposta do Hillel, se seria a mesma. E ele chega então para Hillel e faz o mesmo desafio. Se você me contar e me resumir toda a tua lei aí, esse livro de vocês, esse rolo de vocês, enquanto eu consigo ficar aqui com a minha perna assim, em 4, uma perna só, eu me converto ao judaísmo. É o teu Deus, eu me converto ao teu Deus, é o Deus de Israel. E a resposta de Hillel foi a seguinte, olha lá. Aquilo que é detestável e desagradável para ti, não faças também ao próximo. Esta é toda a Torá, e o resto é comentário. Vai e estuda. Isso está lá no Tratado Shabat, no Talmud Tratado Shabat 31a. Tá, essa história que eu contei aqui no final. Está lá. Tá? Essa foi a resposta que ele deu, e o gentil se converteu ao Deus de Israel. Tá? Essa resposta que Hillel dá, lembre-se, Hillel, então, ele viveu um pouquinho antes de Yeshua. E ele já ensinou isso aqui, tá? Que a Torá é isso. Não fazer para o outro o que eu não quero que façam para mim. Basicamente é isso, né? E ele falou, o resto é comentário. Ou seja, você pode ir lá, você sabendo isto daqui, e você praticando isso daqui, o resto você só vai lá e aprende. Porque o resto é só comentário. Tá? Ele resume a Torá também nisto. E a gente sabe muito bem que pouco depois, alguns poucos anos depois, vem Yeshua, né, o nosso Messias, e ele diz o seguinte, lá em Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Porque esta, olha só, mesma expressão, esta é a Torá e os profetas. Tá? E Yeshua vem e traz isso, eu também creio que ele já tinha ouvido isso de Hillel. Isso aqui é chamado de a regra de ouro de Hillel, tá? Em contextos acadêmicos, aí, a regra de ouro. E Yeshua com certeza ouviu isso aqui, no seu crescimento, ali, no seu aprendizado, quando era criança e jovem, né? E ele traz esse mesmo princípio, de uma forma diferente um pouco. O que ele faz? Hillel diz, não faças, né? Não faças para o outro que você não quer que faça para você. Aí Yeshua diz, ele transforma no positivo. Ele vai, faça para o outro o que você quer que façam para você. É o mesmo princípio, porém ele transforma para o positivo, para a ação. E tem uma teoria aí na psicologia, alguém me falou isso no meu trabalho lá na produtora. Que eu queria mudar uma fala do meu personagem, que ele falava assim, lembre-se. E eu falei, lembre-se, fica muito estranho, posso falar não esqueça? E o diretor do filme falou assim, não pode falar não esqueça, porque o positivo a pessoa guarda. Se você falar lembre-se, ela vai lembrar. Mas se você falar não faça, ela não vai recordar, porque ela vai ficar firme no não. O não vai ser maior e ela não vai assimilar aquilo. Isso é o princípio da psicologia. Eu falei, é verdade, tem sentido. E Yeshua parece que ele sabia disso. Então ele vem e traz, faça para o outro o que você quer que façam para você.
né? Traz esse mesmo princípio, mas de uma maneira para o positivo, né? Fazer, para ação, para atitude, tá? Então ele traz o mesmo, mas é basicamente o mesmo ensinamento, né? Mas, de novo, como eu comentei aqui, existe muita confusão, e já que a gente está falando aqui de amor, de não fazer algo para o próximo, de Torá, de lei se resumir ao amor, quero falar isso com amor para os nossos irmãos das igrejas em geral. Porque isso aqui é muitíssimo mal interpretado nas igrejas. Muito. Né? Existe uma confusão com relação a esse ensinamento de Yeshua e do apóstolo Paulo. Né? E as pessoas dizem assim, então basta eu o amar e pronto, porque o Paulo disse que o amor resume a lei, e Jesus e Yeshua também disse lá que esse é o resumo da lei. Né? Em outra passagem, Yeshua diz, né, que o principal mandamento era amarás o teu Deus, né, e amarás o próximo como a ti mesmo. Esses são os dois principais mandamentos. Então, basta eu amar. Muitas pessoas vão para isso. Basta eu amar e pronto. Então, não preciso cumprir a lei. É só amar, porque o amor envolve tudo. Né? Outros dizem assim, então Jesus, Yeshua, disse que o amor é tudo que me serve, tudo que me basta, a lei acabou. Não preciso cumprir a lei, não preciso estudar a lei, não preciso conhecer a lei, porque eu sabendo que eu amo o meu próximo, que eu amo o meu Deus, acabou, não preciso de mais nada. Isso que é dito. É assim que é interpretado este ensinamento e esse ensinamento. Muito forte no contexto da igreja aí fora. Tá? Mas eu lanço uma pergunta. Dentro desse pensamento de que me basta o amor. Vou lançar uma pergunta. E a pergunta é, o que é amor? O que é amar? A gente tem que pensar que a gente tem que se aprofundar na palavra. Não me basta entender, o amor resume a lei. Tá escrito, de fato, está escrito que o amor resume a lei, a Torá. Mas então eu tenho que entender o que a palavra quer dizer com o amor. O que é o amor na palavra? Não me basta eu achar que eu sei que está escrito ali amor, então é amor. Não. O que é amor? Esse é o ponto, né? O que é amar? Para nós entendermos melhor e nos aprofundarmos melhor nessa questão desses conceitos bíblicos, conceitos da palavra, conceitos da Torá, vamos destrinchar esta paraxá de hoje. O início desta paraxá de hoje, a paraxá Kedoshim, né? Que ela vai nos ajudar a entender o que são essas coisas. O conceito de amor também, e também o conceito de santidade, o que é ser santo, segundo a palavra, segundo a Torá, né? Ela vai nos dar um norte, então, a respeito desses conceitos. Vamos lá. Começando, então, com o nosso paraxá Kedoshim, santos. Como eu falei para vocês, Kedoshim, essa porção de hoje, essa paraxá de hoje, ela é o centro da Torá. Literalmente, no rolo, metade, ela está no meio do rolo da Torá, né? Mas também tematicamente. Literal e simbolicamente, coloquei aqui, né? Então, por quê? Porque ela expressa, essa paraxá, ela expressa o cerne, o âmago do que o Eterno quer do seu povo. Eu arrisco dizer isso. Ela expressa o âmago daquilo que o Eterno quer para o seu povo. Do que ele deseja para o seu povo. Né? Vamos começar lá então com o verso 2 de Levítico 19. Vaikra 19. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e lhes dirás: Kedoshim tihiu, santos sereis, pois santo sou eu, o Eterno vosso Deus. Né? Ou seja, o objetivo da Torá, o propósito da lei da Torá é este, né? Que o povo se tornasse santo. Que o povo se tornasse santo. Está escrito, né? Tanto é, e tão forte é isso, que nós vamos ver que lá na Brit Hadashah, na Nova Aliança, o Pedro, Keifa, o apóstolo Pedro, ele retoma essas palavras aqui na sua carta para os nossos irmãos crentes em Yeshua. E o que ele diz lá? 1 Pedro 1, versos 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, pois está escrito, onde? Na Torá. Santos sereis, pois santo sou eu. Onde está escrito? Na lei. Santos sereis, pois santo sou eu. Né? E Pedro, então ele retoma
esta palavra, tá? Dizendo isso aí. Mas como eu comentei para vocês aqui, assim como existe uma confusão grande sobre o que é amor, né? No contexto da igreja, existe uma grande confusão, existe um grande desentendimento do que é amor, do que é o amor resumir a lei, do que isso de fato significa. Também existe uma confusão sobre o que é ser santo. Existe uma grande confusão sobre o que é ser santo, afinal de contas, né? Nós temos aí no mundo aí fora, não pensando só em contexto de igreja agora, nós temos no mundo aí fora vários exemplos de santidade, entre aspas, né? Como assim? Em algumas religiões, por exemplo, lá no budismo, o que é ser santo no budismo? Você atingir o nirvana. Né? Você fica lá meditando, e você atinge o nirvana, é um nível altíssimo de santidade. Eles têm esse conceito, né? Bem resumidamente aí, tá? Por exemplo. Aí você tem lá nas religiões lá hinduístas que trazem para essa questão esotérica de nova era, por exemplo. Ser santo é encontrar-se consigo mesmo. Então, eu tenho uma prática, eu tenho uma vida, eu tenho uma meditação, uma prática religiosa que me leva a encontrar-me comigo mesmo. Isto é ser santo. Eu me encontrar comigo mesmo. Tá? Existe esse conceito também. E existe um conceito que, inclusive, ele é muito presente na igreja, que é o ser santo, é eu me afastar de tudo que é mundano. Então, eu não posso, por exemplo, assistir um futebol. Eu não posso, por exemplo, ir num parque lá num domingo, porque eu tenho que me afastar do que é mundano. Eu não posso nem estar perto, eu não posso estar junto, eu não posso nem ver. Existe esse conceito também. Isto é ser santo, eu me afasto de tudo. Aqueles meus amigos lá que vão lá, sei lá, comemorar um aniversário numa churrascaria, não, eu não vou porque eu não posso estar com eles. Isto é ser santo. Existe esse conceito também, tá? Este, inclusive, né, enfim, eu diria que vem até do pensamento lá greco-romano, tá? Essa ideia do isolamento físico, do me afastar. O ermitão lá que vai lá para uma montanha e fica lá, né, ele é o santo. Não tem contato com o mundo, com ninguém. Este homem é santo. Fica lá na montanha, os monges, né, ficam lá. Né, essa ideia vem um pouco do pensamento greco-romano, isso, tá? Isso é ser santo. E alguns meios também vêm e dizem o seguinte, isso agora é contexto de igreja. Eu aceitei Yeshua, eu aceitei Jesus, sou santo. Tchum! Um passe de mágica. Aceitei Yeshua, me tornei santo. Yes, pronto. Acabou aí. Né? Fim. Como santidade, como um passe de mágica. Né? Será que é isso? Será que isto é ser santo? Eu aceitei Yeshua, pronto, acabou, não preciso mais nada. Sou santo. Sou salvo, sou santo, acabou aqui. Né? Será que é isto? E o conceito, de novo, de se isolar. Né? Então, eu aceitei Yeshua, sou santo. Não vou me misturar com o meu colega de trabalho que fica ali. Não vou me assentar para comer com ele. Não quero nem conversa, não quero papo com esta pessoa mais, porque ele é um incrédulo. Isto é ser santo. Será que é isso? Né? Será que é isso? Né? Então, na verdade, esses conceitos todos que eu trouxe para vocês aqui, eles me parecem assim corruptelas do que de fato é ser santo segundo a palavra, segundo a Torá, segundo o Eterno, né? Segundo aquilo que ele expressou. Então, vamos voltar aqui para o verso 2 de Levítico 19. Olha lá. Fala, é o Eterno falando isso. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e lhes dirás: Kdoshim Tihiu, santos sereis. O que é isso? É um comentário? Ou é um mandamento? É um mandamento, é uma mitzvah, é um mandamento. Santos sereis, é um dos 613 mandamentos isso aqui. Santos sereis. Sejam santos, é um mandamento do Eterno para o povo. É um mandamento. Então, se a gente entender que é uma mitzvah, que é um mandamento, o que são os mandamentos? São coisas que eu fico pensando, refletindo sobre, imaginando, ou que eu tenho que ir lá e fazer. São coisas que a gente tem que fazer.
São ações. Seja pro positivo, pro negativo, né? O não fazer ou o fazer, mas são ações. Se é uma mitzvah, é uma ação. Algo que eu preciso fazer. Então eu preciso ser santo. Ah, mas no Novo Testamento, Yeshua, Jesus e os discípulos, a lei não vale mais, né? Então, quando eu aceito Yeshua, já sou santo agora. Olha aqui, vamos ler o 1 Pedro de novo. Vamos ler de novo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Ele não fala, vocês já são santos. Ele diz, tornem-se santos. Se eu preciso me tornar, é porque eu não sou ainda, certo? Tornem-se santos, também vós mesmos no que? Em todo o quê? O vosso procedimento. Ou seja, eles precisavam fazer algo para se tornarem santos. Também. Então está aqui na Brit Hadashah, na Nova Aliança, chamado Novo Testamento, a mesma ideia da lei, da Torá. Para eu ser santo, eu tenho que fazer algo. Eu tenho que me tornar santo. Eu aceitar Yeshua, eu conhecer Yeshua, receber Yeshua na minha vida, é o princípio de um processo. Não é o fim. Não é o final do processo. Não posso parar por aí. Eu tenho que me tornar, eu tenho que desenvolver. Paulo fala em outro trecho, desenvolva a vossa salvação. O que é isso? Preciso desenvolver, preciso caminhar. No meu procedimento, eu preciso me tornar santo. Eu não sou automaticamente santo quando eu aceito Yeshua. É apenas o início do processo. Eu preciso evoluir, preciso progredir. Posso aceitar Yeshua e parar por aí? Posso. É uma opção. Mas não é isso que o Eterno quer de você. Ele quer que você progrida, Ele quer que você evolua. Que você avance no reino. É muito cômodo eu dizer, agora aceitei Yeshua, eu vou sentar aqui na cadeira, vou vir no culto todo domingo, todo sábado. Tá bom para mim. É muito cômodo. Você pode fazer isso? Pode. Você vai ser salvo? Talvez sim, pela misericórdia do Eterno. Mas, que fruto você vai ter dado fazendo isso? Que frutos de ações para o Eterno você vai ter dado fazendo isso? Fica aí a questão, né? Então, aqui na Brit Hadashah nós temos o próprio Pedro falando o mesmo conceito da Torá, da lei, que a santidade tem que ser desenvolvida. Você tem que desenvolver, tem que tornar-se santo no vosso caminhar, no vosso procedimento. É assim que nos tornamos santos. Então, várias vezes na Torá e na Bíblia como um todo, né? Uma mitzvah, um mandamento, ela é seguida de um destrinchar de detalhes. Detalhes práticos de como que você vai aplicar no dia a dia aquele mandamento, aquela mitzvah. Quando a Torá não tem isso, geralmente na tradição judaica, vamos pensar na tradição judaica, tem lá na tradição judaica esse destrinchar da halachá, do como proceder. Né? Mas a Torá, muitas vezes, ela traz isso nela mesma. Tá? Tem lá um mandamento grande, principal, e aí vem o destrinchar. Falamos sobre isso no outro estudo também. Né, das 10 palavras. Tem lá os grandes princípios, né, das 10 palavras, dos 10 mandamentos, e depois vem o destrinchar de como que deveriam ser aplicados aqueles 10 mandamentos. Tá? Então a Torá traz muito isso, coisas práticas. E aí nós temos lá, de novo, né, o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6,14, dizendo o seguinte... Né? Não se coloquem no mesmo jugo com os incrédulos. Né? Vocês vão entender porque eu estou falando, porque eu trouxe esse trecho aqui. Também muito mal interpretado. De novo, isso aqui vem com aquela ideia de santidade, eu me afastar do incrédulo, eu não querer papo com o incrédulo, eu não quero nada com o incrédulo. Mas não é isso aqui que Paulo está falando. Não é esse tipo de santidade que Paulo está trazendo aqui. O que ele está falando aqui? Né? Pensando em o que é ser santo, nós vamos já detalhar a nossa paraxá. Detalhes práticos, né? Não se colocar no mesmo jugo é o quê? Eu não estar junto, por exemplo, a justiça com a injustiça. Né? O mal com o bem, a luz com as trevas, Deus e os ídolos. Eu, por exemplo, vir aqui servir o Eterno e daí amanhã eu ir lá e me prostrar diante de uma imagem.
Isso é um jugo desigual, né? Eu trazer coisas que são opostas juntas para dentro da minha vida. Por exemplo, tá? Isso é um jugo desigual. E a mitzvah, então, o mandamento de Kedoshim Tihiu, santos sereis, lá de Levítico 19, ela faz a mesma coisa. Essa paraxá, nós vamos ver que ela faz a mesma coisa. Tudo que segue no texto, tudo que continua no texto depois do versículo 2, desse mandamento que é dado ali, é um destrinchar do que é ser santo. Por isso que esta paraxá, esse trecho da Torá, é chamado no contexto judaico por alguns rabinos de o caminho da santidade. É o nosso tema de hoje. É assim que é chamado Levítico 19, o caminho da santidade. Por quê? Porque é onde está destrinchado pelo próprio Eterno o que é santo sereis. Como eu posso ser santo diante do Eterno? Aqui, se você não sabe, então está em Levítico 19. Aqui está a resposta sobre o que é ser santo, segundo o próprio Eterno, segundo o próprio Deus, tá? Por isso que essa porção é a porção central da Torá. O Eterno, na sua grande e infinita sabedoria, até disso ele cuida, até desse detalhe, que essa porção ela é o meio, fisicamente falando, ela é o meio da Torá. Não é por acaso isso. Né? Olha só que coisa maravilhosa, até disso o Eterno cuida, até desse detalhe. Né? Essa porção ela é o meio, porque aqui está, de novo, o âmago do que ele espera do seu povo, e aqui está a resposta sobre o que é ser santo. O que é santidade? Vamos lá, então, continuar com esse nosso destrinchar, o caminho da santidade, está ali. Então, vamos lá para Levítico 19, verso 3. Cada um a sua mãe e a seu pai temerá, e os meus shabatot, os meus sábados, guardareis. Temos aqui o quê? 2 dos 10 mandamentos, não é? Honrar o pai e a mãe, kavedet avicha veit imecha, e o shabat, quarto mandamento das 10 palavras, né? Guardar, observar o shabat, tá? Então temos aqui 2 mandamentos. Honrar os pais, o pai e a mãe, né? Temer é honrar, né? O respeitar, o zelo, respeitar a autoridade deles, tá? Também, então está aqui 2 dos 10 mandamentos. O Shabat fala do quê? Do quê? Separar, não é? Separar um dia em que eu vou estar com a minha família, dedicado exclusivamente a eles e a nós juntos ao Criador. Não é? Isso é o Shabat. É um separar. Olha só. Temos a questão do santo como separar. Lembra o santo separar? A pessoa traz aquela questão, né? O ser santo é ser separado, porque kadosh significa separar. De fato, kadosh é uma raiz que tem a ver com separar, cortar, né? Em hebraico. Mas vamos ver bem o que está falando aqui. Então, vou honrar o meu pai e minha mãe, isto é ser santo segundo a palavra. Eu dar o que para eles? Respeito e a autoridade deles. Eu não transpassar o que é deles. É isso aqui. Essa é a ideia. E o Shabat também é eu respeitar. Guardar, separar um dia, respeitar o que está escrito, é um mandamento, Shabat, tá? Não é domingo, é Shabat. Não é quarta-feira, é Shabat, tá? É o sábado. Está escrito assim. Então, respeitar o que é do Eterno. Se ele disse, separa esse dia para mim, separamos esse dia para ele. Né? Então, respeitar o que é do meu pai e da minha mãe, respeitar o que é do Eterno. De novo, lembra que eu trouxe no outro estudo que eu trouxe aqui, sobre a associação entre o que são os primeiros mandamentos da primeira tábua, são relacionados a quem? Aos criadores nossos, né? Ao Criador, nosso Pai celestial, e aos nossos pais, que são nossos criadores físicos, né? Neste mundo. Então, de novo aqui, ó, juntos, no mesmo princípio, isso, o 4º e o 5º mandamentos, de eu não transpassar a autoridade dos meus criadores. Não retirar o que é deles e pegar para mim. É isso, tá? Tá aqui. Então, Levítico 19, 3. No verso 4 diz o seguinte: não vos volteis aos ídolos e deuses fundidos não farei para vós. Né? Claramente, de novo, a questão da idolatria. A adoração, o louvor, é somente para o Criador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Somente a Ele devemos adorar. Então, quando eu vou e me prostro diante de uma imagem, eu estou tirando o que é dele e jogando para aquele ídolo. Eu estou transgredindo, estou retirando algo que pertencia a outro ser, que é o Criador, e jogando para uma coisa, né? Um elemento ali de pedra, de barro, o que for. Tá? É isso.
E pensando também numa maneira no nosso contexto hoje, a gente pensa hoje a gente não tem aqueles ídolos que tinham lá na época da Torá, né? Às vezes a gente faz isso com coisas da nossa vida, né? Com dinheiro. Eu tiro o louvor, a honra que eu deveria dar ao Eterno e trago para o dinheiro, por exemplo. Ou para o meu trabalho, aquela pessoa que vive para trabalhar, não trabalha para viver, a gente fala isso, né? Que só trabalha. Não, porque eu tenho que trabalhar. Isso é uma idolatria também, né? Eu conheço muita gente assim, no meu contexto de trabalho tem pessoas assim, né? Que se deixar fica lá, passa a noite lá e já amanhece lá no dia seguinte e está lá ainda, direto, né? É uma idolatria também. A minha carreira, eu tenho que desenvolver minha carreira. Então tudo que a gente tira o foco do Criador acaba sendo um ídolo no nosso contexto hoje. Então isso também é problemático, né? Também. Versículo 5, Levítico 19. E quando oferecerdes shlamim, ofertas de pazes ao Eterno, por vossa vontade o oferecerei. E aqui tem uma particularidade, nós já trouxemos aqui o que eram os shlamim, as ofertas de pazes, algumas, várias vezes, mas era uma oferta voluntária, que a pessoa levava por conta própria, não era assim uma obrigatoriedade no sentido, pequei, vou levar uma oferta. Não, era uma oferta voluntária, por vezes de ações de graças, né? A pessoa tinha lá, recebi uma bênção, vou levar um shlamim, uma oferta de pazes para o Eterno, em ação de graças para Ele, como agradecimento. E essa oferta de shlamim era compartilhada entre o Eterno, uma parte era queimada no altar, uma parte era compartilhada com os sacerdotes e a outra o próprio ofertante participava dela, como sinal de aliança, como se fosse um sinal de aliança, né? E a Torá aqui em Levítico 19, ela faz um alerta, porque assim, o que sobrasse daquela oferta, se ficasse lá sobrando, deveria ser queimado no terceiro dia. Então a pessoa não deveria comer daquela oferta no terceiro dia, após o terceiro dia do sacrifício. E a Torá ela faz alerta, se a pessoa comer, ela vai ser extirpada do povo. Por quê? Se a pessoa ia lá, já com um pensamento assim, vou levar um shlamim, uma oferta de paz para o Eterno, de agradecer, e vou aproveitar que ele é um cordeiro aqui bem grande, vai sobrar bastante. Então eu posso ir lá depois, ninguém vai ver, eu vou pegar para mim e vou levar para minha casa, para continuar comendo lá com a minha família. Tá? É a questão da intenção da pessoa, quando ela oferecia, isso chama pigul, tá? Era o pensamento errôneo da pessoa, violando termos. O termo é esse, assim o Eterno diz que seria. Vai lá, oferta a tua oferta de pazes, compartilha com o sacerdote, uma parte vocês vão queimar no altar, e terceiro dia, sobrou, queima tudo. Assim era e assim ele determinou. Então se a pessoa ia já com o pensamento de violar esses termos, ela estava de novo invadindo algo que não pertencia a ela. Que pertencia ao Eterno, certo? É isso, de novo, transpassar algo que não pertence a mim. É isso. Vamos adiante. Versos 9 e 10. As espigas caídas no recolhimento da tua ceifa não recolherás, para o pobre e para o peregrino as deixarás, né? Então, aqui é uma questão de a pessoa tinha lá um campo, né? Uma plantação gigante lá de milho, espigas fala ali, né? E a lei, o mandamento era este, que o que caísse, que as sobras que ficassem, não deveriam ser recolhidas. Caiu no chão, não recolhe. Deixa lá. Porque esse vai ser o alimento do pobre e do peregrino, do órfão e da viúva. Existe essa mitzvah, esse mandamento, tá? E era assim que era. Então está dizendo de novo aqui, não recolha o que cair da tua ceifa, porque isto não é seu. É do órfão e da viúva, é do peregrino, que não tem uma terra como a sua, que não tem um sustento como o seu. Então, de novo, eu não tomar para mim o que é de outro. Prestem atenção nessas coisas. Olha só o conceito de santidade na Torá. Vamos associando. Não estou tomando para mim o que pertence a outro. Tá? De novo. Vamos adiante. Versos 11 e 12. Não furtareis, não enganareis, não mentireis, lá, retomando, né, o princípio lá também das 10 palavras, né? E não jurareis falso em meu nome. Já falamos sobre isso aqui também num outro estudo. O que é não tomar o nome de Deus em vão? É eu não ficar falando meu Deus, meu Deus, meu Deus? É isso? Não. É o testemunho nosso lá fora.
Eu dizer, eu sou servo do eterno Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aí eu vou lá e dou um soco na cara de um colega só porque eu me irritei com ele. Isso é não tomar o nome de Deus em vão. É você envergonhar, difamar o nome do eterno. Isto é esse mandamento. Esta é a aplicação desse mandamento. E aqui ele diz, não jurem falso em meu nome. Por quê? Porque você vai estar difamando o meu nome. É isso. Eu juro pelo eterno que eu não vou fazer isso. Aí no dia seguinte eu vou lá e faço. Estou difamando o nome do eterno. Né? É nesse sentido. Difamar o nome de alguém. A reputação de alguém. Então não mentir, não furtar, não tomar o que é do outro. De novo, não tomar o que é do outro. Né? Não transpassar o que é do outro. O nome do eterno é dele, a reputação do nome dele é dele. Eu não posso corrompê-la, não posso queimar a reputação do eterno com o meu testemunho, com a minha prática do dia a dia. É isso, tá? De novo. Então, verso 13. Não sonegarás o salário de quem? Do teu próximo. Não extorquirás. De novo, não vou tomar o que é do outro, o que não pertence a mim, eu não devo tomar. Mesmo princípio, mesmo conceito, mesma ideia, né? Não tomar o que é do outro. Ser honrado nos meus compromissos. Me comprometi, falei que ia pagar, agora então vou pagar, né? É isso. Ser honrado nos compromissos. Vamos associando os pontos aqui, então. Se começa no versículo 2, com santos sereis, e temos todo esse destrinchar com o conceito de não transpassar o que é do outro, aqui que isso está nos levando a entender que é santidade. Guarda aí por enquanto, né? Guardem aí por enquanto. Vamos adiante. Verso 14. Não amaldiçoarás ao surdo e diante do cego não porás tropeço. Né? Não provocar que o cego tropece, não provocar que o surdo se perca, seja amaldiçoado, né? E às vezes isso também é não literal. Quem é o cego não literal no nosso contexto? Uma pessoa que não conhece a Torá, que não conhece Yeshua, que está aí fora, eu vou lá e dou um mau conselho. Eu estou pondo uma pedra no caminho daquele cego. Isso é também essa ideia aqui, né? Também, tá? Verso 15. Não favorecerás as faces do mendigo, nem honrarás as faces do poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Por quê? Quando eu vou lá e favoreço o mendigo, eu estou tirando o que é do rico. Se isso é injusto, se não foi feito com justiça, eu estou tirando algo que pertencia a outro e dando para outra pessoa. Ou vice-versa. Se eu vou lá um juiz, isso acontece muito, infelizmente, aqui no nosso país, né? Vai lá um juiz e favorece lá o poderoso, o dono lá de uma multinacional, mesmo sabendo com todas as provas que ele está errado, mas o juiz, mas esse cara é muito poderoso, vai lá e favorece. Então ele está tirando o que é do pobre e dando para o outro. Está transgredindo algo que pertencia a outra pessoa e levando para outra. Como eu quando vou... misericórdia. Hasbe Halila. Quando alguém que vai adorar um ídolo, tira o que é do eterno, a adoração que era para ele, e leva para aquele outra coisa. É a mesma ideia, mesmo princípio, né? Vamos adiante, versículo 16. Não andarás com mexericos entre o teu povo. Não sejas indiferente quando está em perigo o teu próximo. Né? Tá aí, de novo. O fofocar, né? O lashon hará, falar mal do outro. Né? Difamar o nome do outro. Né? E isso também é esse mesmo princípio, difamar a reputação do outro, que pertence ao outro. Né? E a palavra aqui no hebraico, que a Torá usa no hebraico, só uma curiosidade, é teler rachil. Para aqui, né? E literalmente significa espiar. Espiar para sair falando mal. Então eu fico ali no cantinho lá da sala do Rosh, só ouvindo o que ele está falando lá com os irmãos. Nossa! E daí eu saio falando mal. É mais ou menos isso, claro. Dei um exemplo bem literal isso aqui. Mas é isso, eu ficar procurando situações para poder falar do outro, é isso. Sabe? Eu ficar procurando, eu implico com o irmão André. Estou implicando com ele. Então eu vou ficar esperando ele, vou ficar observando ele, a hora que ele der um deslize, pronto, agora eu vou falar dele pro outro. É isso, eu ficar esperando uma situação para poder falar mal de alguém. É isso também, tá? É teler krachil. Essa é a ideia. Aí, versículo 19. Notem que eu pulei uma coisa aqui.
Não, 14, 15, 16, 19. Calma, guarda. Versículo 19. Fala ali de: o teu animal não fará juntar com outra espécie, e o teu campo não semearás com diversas sementes. Né? Ou seja, não misturar coisas, espécies diferentes não deveriam ser misturadas. Kilaim, essa mitzvah chama Kilaim, tá? Não misturar elementos diferentes no mesmo espaço, né? O que é isso? De novo, algo muito complexo no nosso mundo hoje. Lá o vegetal, como é que chama? Transgênico. Você pegou o gene lá do milho e colocou no alface. Você tirou algo que pertencia a outro elemento, a outro ser, a outra espécie, e colocou em outra. Isso é complicado, porque é isso aqui. Tá? Você está transgredindo, transpassando, tirando algo que é de um e dando para outro. Você está tirando a adoração que era do eterno e jogando para o ídolo. Tá? É o mesmo princípio, o mesmo conceito, de novo. Também. Então é complicado isso. Tá? E a Torá prossegue, não vamos continuar aqui, porque ela vai até o verso 37, do capítulo 19 de Levítico, falando, destrinchando coisas sobre o que seria ser santo e trazendo este princípio. Separa, não transpassa o que é do outro. Seja esse outro eterno, seja esse outro o próximo. Ou um animal, ou uma planta. Se você pegar e continuar lendo o capítulo 19 de Levítico, você vai ver isso. Que esse conceito ele continua. Várias e repetidas vezes ali. Tá? Mas, de novo, falei para vocês que pulei alguma coisa aqui, né? Que a gente estava no versículo 14, 15 e 16, fomos para o 19, pulamos os versículos 17 e 18. Mas nós vamos falar sobre eles agora. Por quê? Se você prestar... matemática. Sou péssimo em matemática. Mas nós temos 37 versículos no capítulo 19 de Levítico. E o versículo 18, ele está mais ou menos aonde? No meio, né? 18, 36, mais ou menos ele está no meio desse capítulo, tá? Esse versículo. E nós vamos falar sobre ele, tá? Esse versículo 18. Mas, como disse lá o apóstolo Paulo, o Rav Shaul, nós lemos aqui lá em Romanos e em Gálatas também, ele fala que, né, o amor é o resumo da Torá, da lei, né? E eu vou retomar a pergunta que eu lancei aqui lá no início. Mas o que é amor? Nós tratamos aqui até agora o que é santidade. Santidade é o que então? Eu não transpassar o que pertence a outro. Isto é ser santo. Segundo a Torá. Não transpassar o que é do outro. Seja este outro eterno, seja este outro meu irmão, seja este outro meu próximo lá fora, seja este outro um animal, uma planta, o que for. Não transpassar o que pertence ao outro, o que é do outro. Tá? Seja isto fisicamente ou um conceito, né? Como uma adoração ao eterno, por exemplo. Tá? Mas o que é o amor? O que é o amor? Se a gente entendeu pela palavra, está entendendo pela palavra o que é santidade, então o amor também precisamos entender o que é, né? Tá? O que é o amor? Então Yeshua, o próprio Yeshua, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, ele nos dá uma dica. Lá na Brit Hadashah, na Nova Aliança, Novo Testamento, chamado Novo Testamento, em Yohanan, João 14, 15 e 21, olha o que ele fala. Se vocês me amam, o que vocês fazem? Vocês vão guardar os meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. E quem me ama, será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Quem ama, Yeshua falando, guarda os meus mandamentos. Ele nos dá uma dica, então, o que é amor? O que é amar? Eu, por acaso, sentir esse sentimento que me vem assim, eu fico lá, eu amo. É isso ou é isto? Segundo a palavra, né? Vamos continuar. Então, nós vemos aqui, Yeshua, qual é o contexto aqui desse trecho? O que está acontecendo aqui? Vêm lá os discípulos e perguntam e falam para ele assim, ó, Yeshua, Rabi, nosso mestre, mostra-nos o Pai.
queremos ver Deus. Eles pedem para ele isso. E ele responde isso aqui, para eles. Né? Por que será? Porque o amor na palavra é prática, é atitude, é ação, não é um sentimento. Não é um sentimento. Este grande sentimento que me toma e... Não é isto. É prática, ação, atitude. Ele é atrelado à atitude. O amar a Deus é prático. É o que eu faço, é o que eu guardo. Não o que eu sinto aqui dentro e fica lá. Né? Porque o que eu sinto aqui dentro e fica lá, fica comigo. E não sai disso. Né? Agora, o que eu faço para o outro, o que eu faço para o meu filho, o que eu faço para minha esposa, o que eu faço para o meu irmão, isto sim o diz o quanto eu o amo. Isso que diz o que eu amo. Não o que eu estou sentindo aqui dentro. Né? E às vezes falo, mas né? É o que eu faço. O amor a Deus é prático. Mas o amor a Deus é prático. Né? E Yeshua aqui, o Messias, falando: se vocês me amam, quem me ama guarda os meus mandamentos. Que mandamentos são esses? Os que ele inventou? Não. Aliás, ele não inventou nada. Nós já vamos ver aqui. Inclusive tem um que é muito falado aí fora. Jesus deu um novo mandamento. Não era bem novo, não era tão novo assim. Já vamos ver daqui a pouco. Quase terminando. Já vamos ver. Tá? Não era tão novo assim. Mas ele não inventou nada da cabeça dele também. Que mandamentos são esses? O Roxo falou aqui no comentário. Já existia Novo Testamento aqui? Nova Aliança? Não. Não tinha. O que eles tinham era o Tanakh, a Torá, os profetas e os escritos. Então, que mandamentos são esses? Fica para você aí. Tá? Mas enfim, ele diz isso. Então, quem ama, guarda, faz alguma coisa. Isso é o amor a Deus. Né? Se você ama a Deus, você guarda os mandamentos. Mas esse amor se revela também, esse amor a Deus, amar a Deus, está intrinsecamente ligado a outro tipo de amor. A quem? Ao próximo. Quando Yeshua é questionado qual é o maior dos mandamentos, o que ele fala? Ouve Israel, né? O Senhor é um, Adonai eterno, ele é um, amarás o teu Deus, né? Aquilo que a gente lê aqui, canta aqui, recita todo o Shabat. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Yeshua diz. Né? Tá? Então, são duas coisas intrinsecamente ligadas e nós temos, inclusive, né, isso sendo trazido como instrução apostólica. O próprio Yohanan, na sua carta, lá adiante, aqui no Evangelho, mas na sua carta, Yohanan, João, ele vai dizendo o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus. Então, Jacob está falando aqui, ó, eu amo a Deus. Eu guardo os mandamentos dele, eu adoro ele, eu não adoro ídolos. Tá funcionando aí? Eu adoro ídolos. Aliás, eu não adoro ídolos. Falei errado. Raça e Halila, de novo. Eu não adoro ídolos, né? Eu amo a Deus. Jacob falando. Mas o que o João está dizendo aqui? Se alguém afirma isso, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Jacob é mentiroso. Porque ele está falando que ele ama a Deus, mas ele trata o outro ali da pior forma. Se acha aqui, porque está aqui na frente, ele fica se achando e despreza o outro. Então ele é um mentiroso. Está aqui, ó, instrução apostólica. Ele é um mentiroso. Por quê? Porque quem não ama o seu irmão, a quem está vendo, eu estou vendo vocês, fisicamente. Nós somos feitos aqui para este Olam Hazé, para este mundo. Nós não fomos feitos para morar no céu. Asterisco, fecha parênteses. Nós somos feitos para o Olam Hazé, para este mundo. Então nós estamos nos vendo aqui no mesmo nível. Eu posso vê-los claramente, né? Então, se eu não amo vocês que eu estou vendo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo porque Ele é Espírito? É isso que João está dizendo, né? Sim, esta é a mitzvah, este é o mandamento que nós temos da parte dele. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Porque não tem como dizer que ama um e não amar o outro. Então, instrução apostólica e Yohanan, João trazendo esse conceito também. Né? Não tenho como eu dizer que amo a Deus e eu tratar mal o meu irmão, eu não amar o meu irmão. Não tem como desassociar uma coisa da outra. E a Torá vai nos confirmar isso.
A própria Torá vai nos confirmar isso, né? Então, de novo, o amar o próximo, se amar a Deus, se amar o Eterno, se amar Yeshua, o Messias, nosso Messias, é guardar os mandamentos, como que é o amor ao próximo? É só o sentimento também? É muito fácil eu chegar aqui para falar, irmãos, eu amo vocês, amo todos vocês, amo, muito. É muito fácil eu fazer isso. O que é amor? De novo, fazer, prática, atitude, ação, isto é amar a Deus e o próximo. É ação, é atitude. É o que eu faço. É o que eu faço e o que eu não faço também, né? Muitas vezes. E está em Kedoshim, está na paraxá de hoje. O caminho da santidade, o centro do caminho da santidade, na Torá, é o caminho do quê? Do amor ao próximo. Já vamos ver isso, tá? Ou seja, se a santidade eu preciso desenvolver, eu preciso me tornar santo, eu não viro santo automaticamente, já pronto, quando eu aceito Yeshua, eu preciso me tornar santo, e lá tá, o próprio apóstolo Pedro diz isso. Eu preciso, no meu procedimento, no meu caminhar, me tornar santo. O amor também tem que ser o quê? Desenvolvido. Construído, tijolinho por tijolinho. Como que é um casamento? Um casamento correto. Como que é? Você já ama assim, eu tenho um amor muito grande por esta pessoa. Já começa assim? Não. Isso é paixão, exatamente. Isto que as pessoas dizem aí fora, e às vezes até nas igrejas, é paixão. Essa coisa grande que você sente, isso é paixão. E o que acontece com a paixão? Ela vai... E é o que acontece no mundo aí fora hoje, e como de novo, mesmo dentro das igrejas. Divorcia. Não deu certo. Por quê? Começou com paixão, não era amor, era uma paixão que começou lá em cima e foi. Daí você vai vivendo com a pessoa no dia a dia, ela vai... É isso é paixão, não é amor. O amor da palavra não é isso, é o oposto. Começa, às vezes pequeno. Você mal conhece ainda muito bem a pessoa. Você vai conviver com ela a partir do seu casamento, no dia a dia. Mas você vai construindo este amor. É uma construção diária, um tijolinho, tijolinho, tijolinho. Construir, desenvolver. Este é o amor da palavra. E eu citei aqui o casamento, mas assim é entre nós também. Como irmãos, né? Nós temos que construir esse amor entre nós, com as nossas atitudes. Esse é o amor da Torá. A nossa atitude, a gente vai construindo esse amor no dia a dia, cada vez que a gente se vê, cada vez que a gente se encontra aqui ou fora daqui. Esse amor ele vai sendo construído. Este é o amor da palavra. Este é o amor segundo a Torá. Ele se constrói. Ele vai aumentando, ele não vai decaindo. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas brigas, mesmo nos desentendimentos, dentro do casamento, entre nós, às vezes um tem uma opinião sobre uma coisa, outro tem uma opinião sobre outra, mas isso tem que servir para nos ajudar a construir o nosso amor. Por quê? Eu tenho que respeitar a opinião do Felipe. Eu tenho que respeitar a opinião do Pedro, do Roche. Eu posso não concordar, eu penso, sobre esse trecho da palavra aqui eu penso diferente, mas tudo bem, é a opinião dele, a Torá permite isso. Claro, desde que não seja uma coisa assim, creio que existe outro Deus, aí, né? aí você está saindo fora, né? Mas se é uma coisa que a Torá permite, né? Eu tenho que respeitar. Este é o amor que a gente vai construindo. Eu respeito o que é do outro. De novo, o que é santidade? Eu respeitar o que é do outro. E o amor está intrínseco a isso também. Respeitar o que é do outro, né? Também. E para a gente finalizar o nosso estudo, vamos finalizar então com o grande princípio. Eu falei aqui que o versículo 18, em Levítico 19, ele está no meio. São 37 versículos. E não é por acaso também que está no meio. Não é por acaso. Vamos vê-lo. Versículos 17 e 18, olha lá. Não odiarás a teu irmão em teu coração. Repreenderás a teu companheiro e não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás e nem guardarás ódio contra os filhos do teu povo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. Então, abre parênteses rapidinho. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não foi Yeshua que inventou. Já ouvi isso por aí. Jesus criou um novo mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, como eu vos amei. Ele não inventou isso. Isso aqui é da lei.
E, meus irmãos, isto é da lei. Se você não quer, acha que não precisa cumprir a lei, então você não precisa amar. Porque isso aqui é lei. Isso aqui está na Torá, né? Falando com quem não está no nosso contexto. Isto é cumprir a lei. É lei, é uma mitzvah, é um mandamento amar o próximo como a mim mesmo. Tá? Tá ali. Então Yeshua ele não inventou isso. Já era da Torá. E vocês viram, né, que tem cores diferentes aqui. Eu já falei sobre isso, acho que alguns anos atrás. Porque esses versículos 17 e 18 são como se a Torá estivesse nos dando um passo a passo de como chegar nesse amor aqui. Nesse conceito nosso de construir o amor. Como é o próximo. Não é um amor, o sentimento que fica lá voando, essa coisa grande. Se a Torá nos diz que o amor é construído, então como que a gente chega nele? Ela nos dá um passo a passo. Olha que interessante. Vamos ver esse passo a passo aqui. Primeira parte ali do versículo 17. Não odiarás a teu irmão em teu coração. Por que fala em teu coração? Não é por acaso que está ali. Porque é normal, meus irmãos, que a gente se irrite às vezes um com o outro. Num casamento ou aqui, né? A gente às vezes fica bravo com o outro. Não tem como evitar ficar bravo. É um sentimento nosso. Você fica bravo. Né? Não tem jeito. Você faz isso. Às vezes acontece uma situação, eu fiquei bravo com aquele irmão, não gostei do que ele fez, do que ele falou. É normal isso. O que você não pode é deixar que aquilo vá para onde? Que cai aqui, ó. Não, a Torá está falando assim, ó, primeiro passo. Se acontecer de você odiar alguém, ficar com raiva de alguém por algum motivo, não deixe cair no seu coração. Como que eu não deixo cair no meu coração? Vai lá e repreende ao teu próximo, teu companheiro. Vamos parar a primeira parte do verde ali. Repreenda. Não deixa cair no teu coração. Ficou com raiva de alguém? Vai e o repreende. Mas como que você faz isso? Não leve pecado sobre você. Não vai chegar no irmão e falar, irmão, não gostei do que você me fez. Pode pedir perdão aí agora. Ajoelha agora aí. Né? Isto, aí eu estou transgredindo lá, estou levando pecado, porque não é assim que se faz. Não é dessa forma que eu devo agir. Eu devo repreender o meu irmão. Como? Não levando pecado. Não te vingarás, parte azul. Não te vingarás. Eu não devo agir com um espírito de vingança. Eu vou repreender ele aqui na frente de todo mundo, só para todo mundo saber o que ele me fez. Isso é vingança. Você não está fazendo isso aqui da forma correta. Você está levando sobre você pecado. Eu vou chamar o irmão no canto. Vem aqui, Mateus, vem aqui. Vou chamar o Mateus ali. Olha, você teve uma atitude, Mateus, que me deixou triste. Me magoou, não gostei da forma que você agiu. Você não fez nada disso, tá, Mateus? Só um exemplo. Pelo contrário. Mateus é o nosso orgulho. Todo na contagem do homem está lá. Né? Não gostei. Isso é assim que se faz. Repreenda, mas com amor. Repreenda, mas com zelo, com empatia. Buscando também entender por que ele fez aquilo. Repreenda sem levar pecado, sem agir com espírito de vingança. Sem guardar o ódio. De novo, repete. Não guardarás ódio. Onde? No coração. Porque se você não age dessa forma, você acaba guardando o ódio no seu coração. Se você age com espírito de vingança, você está guardando o ódio no seu coração. Daí você já quebrou lá o primeiro passo. Está indo para o coração. Entendeu? Então a Torá está nos ensinando, ó. Ficou com raiva de alguém? Aconteceu uma situação que deixou bravo com aquela pessoa? Repreende ela, chama ela e fala com amor. E assim você vai estar amando o teu próximo como a você mesmo. A Torá nos dá um caminho, ó, de passo a passo aqui, ó, de como que eu faço, como que se desenvolve, como que eu faço esse amor, como que eu pratico esse amor. Tá aqui. Esse amor é construído nessas situações. Se eu ajo da maneira correta. Se eu repreendo a pessoa com amor, com empatia, entendendo que ela tá, entendendo o porquê de tudo aquilo, né? Esse é o passo a passo. Então, para a gente encerrar, né? A gente está num tempo, no mundo, hoje, em que isso aqui está muito distante das pessoas aí fora. Né? Muito, muito, cada vez mais distante. De novo, por quê? Porque o conceito é da paixão. Isso, infelizmente, trago para os meus irmãos da igreja agora com amor. Com amor. Já estamos falando de amor, vamos trazer com amor.
Muitas vezes nas igrejas isso, o amor, e fica essa coisa do sentimento, né? Isso não é amor, é paixão. E paixão não é da Torá, não é da palavra, não é bíblico. Era carnalidade, é um sentimento carnal aqui, uma coisa, né? E vai morrendo. Então, esse conceito está muito perdido aí fora. Então, nós estamos num mundo hoje que viver isso aqui, ó, faz toda a diferença. Em que nós, de fato, praticarmos isso aqui faz toda a diferença. E não é por acaso que esta é a porção central da Torá e que este versículo é o que está no centro dessa porção, desse trecho central. Por que é assim? Por que é assim? Foi Moisés que pensou, Moisés, um homem super sábio, vou fazer isso aqui, vou deixar aqui, calculou lá, não, se a gente colocar esse versículo aqui, vai ficar no meio. Será que Moisés ia fazer isso? Não. Foi a sabedoria do Eterno, irmãos, na sua infinita sabedoria. Só Ele pode fazer essas coisas. Isso não foi calculado por ninguém. Está no meio, irmãos, porque isso aqui é o centro. Viver isso aqui por isso que Paulo fala, por isso que Yeshua fala que isto aqui resume a Torá. Não é porque eu não preciso cumprir nada mais da Torá, é o contrário. É porque isto é cumprir tudo que diz respeito ao Eterno e ao meu próximo, da Torá. Não é o não cumprir, as pessoas interpretam isso dessa forma de novo nas igrejas, irmãos. Isso é muito errado. Então eu amar, não preciso, eu amo, não preciso cumprir mais nada. É o contrário, é porque você ama que você vai cumprir. O cumprimento é a prova desse amor, é a construção desse amor. É o contrário. E Yeshua ele traz isso, e o apóstolo Paulo ele traz isso também, né? É a vivência plena disso. E viver isso aqui, fazer essa diferença é a nossa. Nós que entendemos, é a nossa função e missão hoje, no mundo aí, né? Nossa função e missão. A santidade da Torá não é eu me isolar ali, não quero conversa com o incrédulo, não quero nem me sentar no almoço com ele, não é isso. É o contrário disso também. Santidade se espalha. O que Yeshua fala? Você não acende uma lâmpada e coloca ela debaixo onde ninguém vê. Você coloca ela em cima para que as pessoas vejam aquela luz. E essa é a santidade da palavra. Espalhar não é eu me isolar e não quero conversa com você que é incrédulo. É o contrário disso. Nós somos feitos não para morar no céu. Nós somos feitos para o Olam Hazé. Nós somos um corpo de carne e osso aqui. Enquanto estamos aqui, não devemos nos isolar. Pelo contrário, devemos espalhar a santidade do Eterno. Esse é o propósito nosso, essa é a nossa missão. Baruch Hashem, né? Kadosh, ser Kadosh é ser separado sim, né? Mas separado como? Separado do quê? Das pessoas, do mundo? Do mundo material? Não. A Torá nos responde. Lá, ó. Segundo as obras do Egito, da terra do Egito, na qual estivestes, não fareis. Segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos envio, não fareis. Não andeis segundo os seus costumes. Separar das obras contrárias aos princípios do caráter do Eterno. É isso que é ser santo. Não é eu me isolar das pessoas. Me separar das obras, das atitudes, das coisas que as pessoas que não têm o Eterno fazem, que são contrárias ao seu caráter, aos seus princípios. Isso é ser santo. Respeitar o que é do outro. Não transpassar o que é do outro. Isso é ser santo, né? Resumindo. Separar do estilo de vida, da mentalidade das pessoas. É isso que é ser santo, né? Então, sejamos luz, né? Caminhando dia a dia na santidade da Torá, que nós entendemos agora o que é, né? E que esta seja aí a nossa marca neste mundo. Amém? Entendendo o que é ser santo e o que é de fato o amor, segundo a palavra, segundo o próprio Eterno. Amém?